Todos nós, cristãos, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, né? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E do capítulo 1 ao 3, ele mostra essas bênçãos, tudo aquilo que aconteceu para que nós fôssemos família de Deus, e tudo aquilo que ele fez para eu e você nos tornarmos família de Deus são as bênçãos, né? Inclusive, nós fomos adotados. Nós não éramos filhos de Deus, mas fomos adotados como filhos de Deus. Também recebemos o Espírito Santo da promessa, o penhor, a garantia. E ele vai falando, né? Uniu dois povos, judeu e gentil, agora na mesma família. Não tem distinção entre pessoas e etc. Aí no capítulo 4 em diante, ele começa a falar da parte prática de alguém que recebeu todas essas bênçãos espirituais. Como deve ser a vida, né? Nós estamos falando dentro do capítulo 6, que traz a ideia de uma guerra. Então, mesmo sendo um povo abençoado, ou mais abençoado desse planeta, por causa de Jesus, nós estamos em uma guerra. Só que, nessa guerra, nós sabemos, nós somos vitoriosos por causa de Cristo Jesus. Nosso inimigo, ele está derrotado. Tá certo? Ele já foi derrotado. Mas ele não se contenta com a derrota. Ele busca forças, ele encontra forças onde ele não tem, para nos tirar, né, da nossa caminhada, para tentar, nessa guerra, atrapalhar a nossa vida. E para isso, né, Paulo vai usar a metáfora de um soldado romano, toda a sua armadura, pronto, não é, para uma batalha. E claro, Paulo, nós sabemos, estava lá preso, e na sua frente um soldado romano, e Paulo aproveita aquela armadura para fazer essa metáfora e trazer lições para a nossa vida. Nós já vimos que temos que estar com o cinto da verdade. E nós sabemos que a verdade está na palavra de Deus. Tem esse sentido também. Essa é a verdade que nós temos, a palavra de Deus. Não é o que as pessoas falam, não é o que a religião fala, mas é aquilo que Deus fala. É a nossa verdade. Também, consequentemente, nós vamos viver uma vida verdadeira. Sendo verdadeiro, vivendo o cristianismo de uma forma verdadeira. Nós vimos isso. Também já vimos que nós temos uma couraça, né, da justiça. Tá certo? Que tem a ver com a justiça de Deus e também a forma como nós agimos para com os outros. Aí nós vimos que nós temos que calçar os nossos pés, né, com botas ou sandálias. E essas botas, né, têm a ver com o evangelho da paz. Tem a ver com a paz que nós temos com Deus, porque estávamos em uma guerra por causa do pecado, separado. Mas agora, como família de Deus, nós temos paz com Deus. Não é? Essa guerra com Deus acabou, agora nós estamos do lado de Deus. E essa paz que nós recebemos de Deus também gera em nós e nos nossos relacionamentos paz. Eu vou ser um pacificador, eu vou ser alguém que desenvolve a paz nos relacionamentos. Hoje, nós vamos falar sobre o escudo da fé. E se você abrir comigo em Efésios capítulo 6, eu diria que talvez todas essas armas estão em uma ideia. Quando ele fala, por exemplo, no capítulo 6, versículo 10, finalmente fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, nossa fortaleza ou nossa força
nós vimos na primeira mensagem, não tem a ver com a nossa capacidade, mas a nossa força, o que nos faz ficar em pé, é o nosso Deus. É quando a gente se fortalece nele, quando nós estamos unidos com ele. Nós estamos fortes, nós somos vitoriosos. Mas ele começa a mostrar que nós precisamos, para ter essa fortaleza, precisamos dessas armadilhas. Tá certo? E hoje é o escudo da fé. E ele fala, se você puder ir comigo, ainda no capítulo 6, veja comigo o versículo 16. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou dardos inflamados do maligno. Então o maligno, ele tem setas, não é? Com fogo na ponta. E essa metáfora também traz a ideia do que ele faz ou que ele tenta com relação às nossas vidas. Um dardo ou uma flecha, não é? Media em torno de 60 centímetros a 2 metros no contexto romano aqui. E na ponta, muitas vezes eles colocavam algo que, quando eles jogavam essa flecha ou esse dardo, né, ia com fogo. Por quê? Porque esse fogo, quando pegava em uma pessoa, no seu alvo, o fogo tomava todo o corpo e aquilo que estava ao redor. Era uma arma que eles tinham poderosa para vencer naquela batalha. A gente vê isso, né, nos filmes. Muitas vezes eles lançando essas flechas. E Paulo usa essa metáfora para dizer que o inimigo, ele também lança flechas sobre nossa vida. Se a gente for olhar na Bíblia, por exemplo, olha a flecha que ele jogou na vida da família de Jó. Certa vez seus filhos estavam em uma festa e uma flecha dele, ou um dardo dele, matou todos os seus filhos. E a gente sabe, a visão dele é destruir a nossa família. Ele quer destruir a nossa família. Também esse inimigo, ele joga flechas com relação àqueles que ouvem a palavra de Deus. Na parábola do semeador, a gente vê que aqueles que ouviram a palavra, mas eles não tiveram a compreensão devida, o inimigo vem e tira, rouba deles aquilo que eles receberam. Então o inimigo, ele tem muitas setas, estratégias para tentar, sabe, nos destruir. Muitas vezes ele vai usar a mentira, muitas vezes ele vai usar o desânimo, muitas vezes ele vai usar divisões no corpo de Cristo para destruir o corpo. Ele vai usar a divisão, pessoas com esse sentimento faccioso, porque ele quer destruir as nossas vidas. E se vocês lembram, eu falei semana passada, ele lança sua seta para destruir a nossa paz entre nós, trazendo sentimentos ruins que destroem os nossos relacionamentos. A gente viu no capítulo 4 de Efésios, Paulo dizendo, não dê lugar ao diabo. E ao redor dessa ideia nós vimos ira, palavras que não edifica, não é? Vimos vários sentimentos ou atitudes que vai destruir o nosso relacionamento. Então são setas que ele lança na nossa vida, mas talvez a seta maior que ele lança com relação à igreja tenha a ver com a falsa doutrina, com falso ensino, com heresia, tentando enganar as pessoas, confundir a mente das pessoas, para que elas não possam ter acesso à verdade de Deus e se portar de conformidade com o que a palavra ensina. Mas também aqui, nós podemos ver Paulo falando desse escudo. Um escudo que era usado por um soldado romano, que até a palavra traz a ideia de uma porta. Então não era um escudo pequeno, como a gente vê os super-heróis, né? Redondinho, pequeno. Mas era um escudo grande. Esse escudo media mais ou menos entre 70
1,5 centímetros de largura a 1,20 m de altura. E se você vê, às vezes você vê isso no filme, eles tinham uma proteção tão grande, né, porque esse escudo ia cobrir todo o seu corpo. Era realmente uma ferramenta de defesa poderosa quando atacado. E se você vê em alguns filmes, muitas vezes eles se protegem e avançam contra o inimigo com esses escudos. Não é? Os soldados romanos, muitas vezes, eles usavam esses escudos para fazer o casco de tartaruga, né? Ele se protegia contra o inimigo quando era lançado flechas de fogo contra eles. Então o escudo é algo fundamental, é de muita importância, uma arma de defesa contra o inimigo. Agora, veja que essa ideia humana ou religiosa, muitas vezes, de que você precisa, para ser vitorioso contra o inimigo, você precisa subir o monte com 70 homens e passar a noite com aqueles homens, e aí você vai ter vitória, né? Ou você tem que passar num corredor de homens ungidos, e ali eles vão dar a vitória para você. A palavra de Deus diz totalmente diferente. A nossa vitória está em Cristo. Nós não precisamos de um copo d'água, né? Nós não precisamos de algo para que a gente seja vitorioso. Nós precisamos simplesmente seguir aquilo que a palavra de Deus nos fala. E aí nós vamos ter vitória. O inimigo não tem como entrar, não tem como atingir as nossas vidas. Não tem como atingir as nossas mentes. Não tem como atingir eu e você, quando nós estamos firmados em Jesus. Agora, nós precisamos entender o que é o escudo da fé. O que é fé? Tiago diz, no capítulo 2, versículo 18 a 20. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo o homem sensato de que a fé sem obras é morta. Nós precisamos entender o que é fé, né? Eu já falei outras vezes definindo fé, porque muitas vezes o pensamento de fé é simplesmente eu acredito em Deus, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que isso vai dar certo. Mas pensar positivamente não resume fé. Tiago está dizendo, né? A fé, ela é demonstrada através de obras, de atitudes. Não é simplesmente você ficar num lugar dizendo, eu tenho fé, né? Ou você gritar, eu tenho uma grande fé. Não. A fé não é simplesmente expressada com palavras, mas a fé é demonstrada ou expressada com ações. Hebreus capítulo 11. Se você puder abrir comigo. Hebreus capítulo 11. Ele já fala no início versículo 6, ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem quer dele se aproxima, precisa crer que ele existe, que ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, eu já defini uma vez fé, tá certo? Mas talvez você está aqui hoje e não estava nesse dia. No capítulo 11, o autor vai definir o que é fé. Por exemplo, vamos lá. Versículo 4. Olha o que ele fala. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus.
a ideia de fé é um verbo, é uma ação. Então, quando foi que Abel demonstrou fé? Quando ele ofereceu a Deus. Ele não ficou dizendo assim, não, Deus merece o melhor, né? Para Deus tudo de bom. Não, a fé dele foi demonstrada na sua ação. Quando ele ofereceu para Deus aquela oferta. Aí ele demonstrou a sua fé. Versículo 7 diz, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, olha a fé dele em ação, olha a fé na prática, ele construiu aquela arca. A ideia do verbo, da ação, né? Então, fé é ação. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, eu quero teu filho Isaque. Quando foi que Abraão mostrou fé? Quando ele ofereceu Isaque. Quando ele levou Isaque. Então, fé é uma ação. Fé é acreditar, é ouvir a palavra de Deus, você acreditar nessa palavra e você agir como tal. Isso é fé. Não aquilo que muitas vezes as pessoas estão falando, mas isso é fé na Bíblia. É uma ação. A gente pode ir no capítulo 11 aqui e a gente vai longe. Mulheres perderam seus maridos. Homens perderam suas vidas. Foram cerrados no meio, né? Foram colocados num madeiro lá, enrolado com pano de saco, tocado fogo. Mas peraí, por que eles chegaram a esse ponto? Fé. Pela fé. Pela atitude. Então o escudo da fé. Eu venço o inimigo através da minha fé em Deus. E a fé é uma ação, é uma obediência àquilo que Deus fala para nós. E por isso que nós precisamos entender esse escudo da fé. Então o inimigo ele vai tentar a nossa vida de várias maneiras, de diversas formas. Mas nós estamos preparados nessa batalha, em defesa, enquanto o mundo religioso está dizendo que a gente tem que atacar o inimigo, Paulo está dizendo, você tem que ficar em defesa. Você não tem que atacar, você precisa se defender dele. E nós nos defendemos através da nossa fé. Através da nossa fé e confiança em Deus, nós não vamos ser vencidos pelo mal. Paulo está dizendo. E para isso nós precisamos, agir com fé. Né? O justo viverá pela fé. A gente vê o autor de Romanos falando isso. Mas também nós vemos o profeta Abacuque dizendo a mesma coisa. O justo vai viver pela fé. Agora, fé em quê? Fé na palavra de Deus. Fé que Deus está no controle. Fé que Deus está nos abençoando, né? Fé que Deus está nos dando vitória através em relação ao inimigo, né? Precisamos ter confiança na palavra dele, naquilo que ele fala. Eu vou seguir aquilo que ele diz, porque eu tenho fé. Então, quando nós vivemos baseado nessa palavra, naquilo que Deus fala, na confiança nele, esse é o escudo que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Alguns versículos que falam da ideia do escudo. Provérbios capítulo 30, versículo 3 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo, e para aqueles que confiam nele. É um escudo para aqueles que confiam nele. A palavra é um escudo para aqueles que têm fé nele. O Salmo 18 diz: a palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos os que nele confiam. Mais uma vez trazendo a ideia que a palavra é o escudo, e quando nós confiamos nessa palavra de Deus, nós estamos protegidos com o escudo da fé. Salmo 3 diz: porém, tu, Senhor, és o escudo para mim, e a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Agora, o salmista está dizendo que o Senhor, Deus, é o nosso escudo. É a nossa fortaleza. Nós estamos protegidos em Deus. E o autor de Efésios falou no versículo 10,
que é nele, é no poder dele que nós temos esse escudo, essa fortaleza contra o mal. João, em 1 João, capítulo 5, versículo 4, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É a nossa confiança em Deus, é a nossa dependência em Deus. Isso sim é um escudo que nos protege contra o inimigo, contra as ciladas, contra os desânimos, heresias, contra coisas que vai destruir a nossa fé, nosso relacionamento com Deus. Eu preciso desse escudo para que eu possa fazer isso. E eu falei que muitas vezes ele é mentiroso, ele é enganador, ele vai dizer: qual é o problema de você fazer isso só uma vez? Todo mundo faz. Deus é amor, ele não vai condenar você por causa disso, né? São as artimanhas, a mesma coisa que foi falado para Jesus: você não é filho de Deus? Então vai lá, se joga daí. É a artimanha dele, e nós precisamos da palavra de Deus para estarmos preparados. Romanos, capítulo 8, nós sabemos que Paulo fala em Romanos capítulo 8 da vitória que nós temos em Cristo. E é interessante porque em Romanos capítulo 8, Paulo vai fazer 3 perguntas, e é típico de Romanos, porque você vai ver Paulo fazendo a pergunta e ele mesmo dando a resposta. Capítulo 8, versículo 31, ele fala: que diremos, pois? A pergunta dele é: quem será contra nós? Aí ele fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem será contra nós, se nós temos o Filho de Deus? Outra pergunta que ele faz, do versículo 32 e 34, é: quem nos acusará? Ele fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e ele intercede por nós. Pode ser que você não receba oração, talvez do irmão que está ao seu lado. Talvez esse irmão não ora por você. Talvez o grupo de servos, talvez, não ore por você. Mas uma coisa que nós podemos ver nesse versículo é que tem alguém que intercede por você. Todos os dias. Sempre. Pode ser que você peça oração e a gente esqueça e falhe. Mas tem alguém que intercede por você. Ele está à direita de Deus, intercedendo por você. A gente vê isso Paulo falando aqui no versículo 34. Aí a última pergunta que eu quero fazer, ele pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Quem? As setas, o inimigo, quem? Aí ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Será uma tribulação? Ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez? Talvez o perigo, ou até a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para um matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vitoriosos. O que nós precisamos é continuar com o escudo da fé. Continue na fé, irmão. Continue perseverando na fé. Não dê ouvido a lendas, falsos ensinos, falsas ideias. Não dê ouvido. Continue na verdade. E aí você está protegido do inimigo. Que Deus nos abençoe.